Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Vocês pediram e a gente atendeu. Nesse review que a gente vai fazer da Artemis, essa baita arma derrubadora de cracudo, você vai ver um teste feito, mostra lá, raposa, num pedaço de carne. Hoje a gente vai fazer um vídeo que todo mundo está esperando. É o review da Artemis e a gente vai testar ela num pedação de carne. Mas antes da gente começar, eu preciso que você agora já soca o dedo no like. Favorita, compartilha esse vídeo e principalmente não sai daqui sem deixar o seu comentário, porque isso é extremamente importante toda vez que a gente faz uma produção legal como essa daqui. Então eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês o padrão que a gente vai fazer o teste da Artemis. Eu vou levar vocês agora até lá na minha casa e mostrar para vocês como seria um pouco do conceito de defesa dessa arma. Por quê? Porque lá ela vai atirar de uma distância específica, num local específico. Sim, eu sou um sobrevivencialista e eu tenho seteiras na minha casa. Bora ver. Você entrou aqui para ver a atuação de uma arma de CO2 dedicada à Home Defense. Mas como é isso na verdade? Será que é só você pegar a arma e meter bala no cara sem ter nenhum backup, sem ter nada por trás? Não. Geralmente a casa do sobrevivencialista é toda feita para esse cenário, feita para que você possa usar os recursos que tem nela. E hoje você vai conhecer uma casa sobrevivencialista rapidamente aqui. Esse aqui é o ambiente que nós estamos. Isso daqui é uma sacada, como vocês podem ver. Nessa sacada nós temos alguns recursos, como por exemplo, grades pesadas na sacada toda. Automaticamente nós também estamos mais alto que o nível da rua. Isso significa que nós temos uma possibilidade de defesa muito mais eficiente. Mas é só isso? É isso que a gente tem para reagir a um invasor que vai passar do nosso muro? Não. Todo sobrevivencialista tem protocolos. Protocolos são aquelas regrinhas básicas que a gente vai cumprir se caso alguma coisa acontecer. No caso de uma invasão na minha casa, muito provavelmente o invasor vai entrar por ali, que é o nosso portão. Tá vendo? Ali temos um portão, que é o portão de acesso aqui do forte. Não reparem, tá tudo em obras, tá? E o nosso muro tá exatamente aqui, tá? Esse é o nosso muro. A distância daqui até o nosso muro é de 4,5 metros, 4,35 metros, bem menos que ali, que é só 4 metros, porque o portão entra para dentro, tá? As leis de zoneamento da cidade foram plenamente cumpridas. A gente o nosso muro está adiantado em relação às outras casas. Mas eu vou mostrar para vocês um dispositivo que uma casa sobrevivencialista tem, que a grande maioria das casas não tem. São seteiras. Você sabe o que é isso? Aquilo ali, ó. Você vai perceber que a nossa varanda ela se estende até o outro lado. Viu aqui? Pois bem, nós temos seteiras. A gente já está do outro lado, tá? Onde você tem acesso a todo o muro, toda a frente da casa. As janelinhas são essas aqui, ó. Elas são seteiras, tá? É por aqui que você vai disparar a sua arma não letal. É aqui, no protocolo, caso o cara pule o seu muro, é aqui que as bombas de pimenta, as balas de metal vão atingir o alvo. Ó, o muro todo e ali você vai ter mais seteiras. No caso dessa daqui, especificamente, ela é bem alta, tá? Olha só. Ela é bem alta e também é cônica, que permite que você veja dos dois lados. Então, não dá muito para você imaginar que um invasor vai conseguir chegar até onde a gente está. Não, ele vai tomar muita bolada de borracha, muita bolada de pimenta, antes de conseguir chegar nessa grade que a gente está vendo aqui, tá? Antes de conseguir chegar aqui, ele já tomou um monte. Quando ele chega aqui, aí o assunto é mais sério. Eu tenho a opção de continuar metendo bala de borracha nele ou simplesmente usar chumbo de verdade.
Entendeu como funciona? Nós estamos preparados para poder usar esse opcional. E você que está vendo esse vídeo pode fazer isso também aí na sua casa. Basta que, com algumas reformas, você tenha uma estrutura bem interessante para poder fazer a sua defesa. Então agora bora dar uma olhada na Artemis CP300, essa verdadeira maquininha acariciadora de noia. Bora lá. Eu vou fazer um review rapidinho aqui para a gente poder conhecer as características da Artemis, a arma que a gente vai testar na carne, beleza? Bora lá. Aqui está a Artemis CP300.50 Defender, uma arma de CO2. Aqui por fora nós vemos que ela dá 6 tiros, ela tem uma potência de 350 FPS, que é um pouquinho maior que a das outras armas, tá? Isso se dá por conta da eficiência do projeto dela, e ela tem mira em fibra ótica e outras coisas. E aqui você vai ver um adesivo dizendo que o uso exclusivo para paintball, embora todo mundo saiba que ela é uma home defense, ainda assim eles colocam esses adesivos aqui provavelmente para evitar problemas, ok? Vamos dar uma olhadinha nela agora. Ela abre aqui. Eu acho, particularmente, que é uma das mais bonitas da categoria, tá? Ela é realmente muito bonita. E eu também achei ela um pouquinho mais compacta que as outras, tá? Ela é bastante leve, se você está imaginando algo muito pesado, esqueça. Ela é bem leve, tá? Ela vem sempre desmuniciada, sempre, tá? Você vê por aqui, o pino dela tá sem CO2. E o funcionamento dela é absolutamente simples e muito instintivo, tá? Você vai ter o trilho aqui em cima, a mira óptica, que fica aqui, tá? Aqui você tem um outro trilho que dá para você colocar uma lanterna, um laser, o que você quiser. E aqui a trava do tambor. O único mecanismo de verdade que ela tem aqui que pode dar defeito. Por isso que ela é considerada muito confiável, tá? Aqui você abre, puxando essa alavanquinha aqui, você abre, o tambor já desce e você libera ele para poder colocar a munição. A Artemis não tem o mesmo mecanismo de você bater e ela acionar, tá? O mecanismo é todo aqui na válvula dela. Olha só, é aqui onde vai o CO2, tá? Você vai colocar o CO2 lá e vai colocar a tampa de volta. Vai chegar um momento que ela vai parar. Quando ela parar, você não faz mais nada. Você pode deixar a arma exatamente nessa condição, inclusive carregada, com pimenta, esfera de aço, o que você quiser colocar, tá? Quando você vê a necessidade de usar, você vem aqui e rosqueia, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no outro vídeo. Bastou rosquear, ela está carregada. Esse pino aqui vai subir e você já pode sentar o dedo no inimigo. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei de pró e contra dela, só em segurar ela na mão aqui, ok? Tem gente que simplesmente vai odiar o que eu vou mostrar agora. Isso aqui, ó, trava de gatilho, tá? Ela tem uma trava aqui no gatilho, que você aciona aqui, ó. Fica vermelhinho ali, viu? Tem gente que simplesmente odeia esse tipo de trava. Eu, particularmente, gosto bastante, porque dá uma segurança extra. Quando você carregou ela, se você tiver que andar, se deslocar, fazer alguma coisa, você trava. Quando você chega no ponto de disparo, você destrava. Eu acho muito eficiente e as outras da categoria não tem. Outra coisa que é muito legal nela é a construção dela, tá? As pessoas que entendem muito mais do que eu disso, dizem que a Artemis é muito mais bem construída do que outras armas similares do mercado. Você já começa a perceber isso por conta do acabamento dela, que é simplesmente primoroso. E não é só por fora que você vê isso por dentro também, e eu vou tentar mostrar isso para você agora. Olha aqui, ó. O cano dela, de inox, é um verdadeiro
espelho. E daí já dá para você ter uma ideia do capricho que é a construção dessa arma aqui, tá? O que eu não gostei do cabo dela, da ergonomia do cabo dela. É óbvio e evidente que quando eles produziram as Artemis, eles fizeram isso para mão de meninas. Sim, ela é toda robusta, meio agressivona, assim, aí quando você chega no cabo, ele é bastante liso e pequeno. Ou seja, meninas vão disparar isso, pessoas de mãos pequenas, muito bem. Quem tem a mão maior não vai gostar muito, porque ela vai abraçar demais a mão aqui, tá vendo? Fica sobrando. E o que acontece? Eu achei ele também muito liso. Não que isso seja um grande problema, mas ele é bastante liso. Se ele tivesse um pouquinho mais áspero aqui, talvez eu gostasse um pouco mais. Mas fora isso, eu achei simplesmente animal todo o projeto da Artemis. Lá fora se diz também que por conta dessa construção muito mais robusta que ela tem do que outras armas, o material, tudo que é usado nela, ela vai permitir também customizações de forma mais fácil. E é por isso que eu acho que ela já veio sem aquele pino de bater aqui. Ela vem com o pino que é adaptado para que você dobre a potência dela. Sim, você entra no mercado, numa loja qualquer, principalmente americana, que você consegue achar cartuchos que são o dobro da potência dessa arma aqui. Só que, para o meu entendimento, o dobro da potência dessa arma já torna a arma letal. Porque eu acho que numa distância curta, lógico que a gente vai ver o teste agora, ela vai fazer buraco. Numa distância pequena, no calibre .50, que é pequeno, essa arma provavelmente vai abrir buraco. Mas não adianta ficar aqui só especulando. Bora lá para o clube de tiro e vamos ver o que acontece lá. Eu acho que de todos os modelos que nós testamos até agora, esse é de longe a que é mais bonita. Mas dizem que ela também é a mais forte. Então o desafio de hoje vai ser colocar algumas munições naquele pedaço de carne. Vamos lá? Aqui está um pedação de costela, uma baita de uma costela, e a gente vai testar isso aqui. As distâncias eu já mostrei para vocês. A gente está respeitando exatamente a mesma distância que a gente tem se a gente fosse usar ela numa situação real, ok? Vamos ver o que acontece com essa carne agora. Bora lá. Você acredita que entrou até o talo? Vamos lá ver. Dá só uma olhada nisso aqui. Tudo bem, não letal. É uma baita peça de costela, tá vendo, ó? Ela entrou lá dentro, todos os tiros entraram lá dentro. Vamos ver? Vamos fazer o CSI aqui. Dessa vez não é nem no porco. Ah, entrou tudo. Deixa eu ver se vazou. Nossa! Pera aí, raposa, pra você filmar aqui. Filma a parte de trás aqui. Olha isso aqui. Melhorou. Olha isso. Ela atravessou a costela toda, ó. Ela tá aqui. As munições estão aqui dentro, ó. Tá vendo? Aonde ela foi parar? Ela onde não pegou no osso, ela parou. Apesar que esse aqui ela quebrou. Agora as que pegaram só na carne, todas atravessaram, ó. Olha isso aqui. Isso porque é não letal, hein? Imagina se fosse letal. Esse teste aqui eu vou ficar até meio de lado para fazer, porque eu acho que ela vai ricochetear. Nós vamos colocar balas de borracha nela e ver o que acontece, beleza? Lembrando que a distância aqui é bem curtinha, bora lá. 5 metros, munição de borracha, vamos ver o que ela faz. Bateu ali, ó. Mostra lá aquele pedaço de telha ali onde ela pegou. De novo, vai.
Essa marcou. Marcou. Essa não marcou. Marcou também. Essa marcou. Marcou. Essa não marcou. Ah, mas ficou aqui, ó. Dá uma olhada. Aonde ela quicou, não passou. Ela tá aqui, ó. Tá sentindo a borracha aqui, ó. Tá filmando, Raposo? Uhum. Vou tentar fazer uma cirurgia aqui. Tirar ela aqui. Ó. Olha onde ela entrou. Ela entrou 2 centímetros dentro da carne. Essa aqui ficou bem aqui, ó. Ó. Isso tudo é reaproveitado, tá? Toda vez que alguém faz um teste dessa detonadora de cracudo aqui, usando um pedaço de carne, vai mostrar esse pedaço de carne em uma distância grande, para poder mostrar a potência. No nosso caso, a gente vai continuar testando ela a 6 metros, porque é exatamente a distância entre a nossa seteira e o alvo que a gente vai disparar. Por isso que vocês estão vendo todo esse arregaço aí acontecendo, porque ela bate com muita força. E quando ela pega direto na carne, uma distância curta dessa, ela vai entrar de verdade. Mas como que a gente quer ver mais o pau torar mesmo, vamos testar ela agora com esferas de alumínio. Olha o arregaço que já fez, com a bola de alumínio. Vamos lá? Vou colocar ela aqui. Olha o arregaço que já fez, com a bola de alumínio. Vamos lá? É claro que ia abrir buraco, né? Onde pegou? Ó. Olha isso. Tá lá do outro lado, meu dedo. Ó, vamos ver, filmar aqui atrás de novo. Ó, aquela lá pegou aqui, ó. Entrou também, ó. Todos os tiros entraram. Ela foi aqui, ó, mais ou menos desse lado. Nenhuma passou. A devastadora todas passaram, mas essa daqui não passou. Ficou presa no osso aqui, ó. Parou no osso. Eu tô sentindo ela aqui, ó. Ó. Vou tentar tirar uma aqui. Não, não vou conseguir. Tá aqui, ó. Ela foi e parou no osso, tá? Olha que o arregaço na carne. Nem é uma distância tão cruel assim, 6 metros. 6 metros é a distância entre o muro e o portão da minha casa. Aí o que ela faz aqui, ó. Olha como ela é não letal. Sim, a CP300 tem alguns joules a mais do que as outras que a gente mostrou para vocês aqui. Mas não é uma quantidade tão significativa assim. Basicamente, elas são todas iguais, até porque tem uma legislação. Nós não mudamos absolutamente nada nela, tá? Ela está totalmente original, do jeitinho que ela veio da loja, tá? Vocês viram fazendo review aí, ela tá 0 bala. Ela pegou, armou e fez isso que vocês viram aqui. Abriu arregaços, até a munição de plástico abriu um arregaço no pedaço de costela. A carne humana é igual a carne de costela? Não, de jeito nenhum. A carne humana é um pouquinho mais dura, mas mesmo assim dá para você ter um baita exemplo do que é que acontece quando você acerta com uma arma como essa daqui. Ela vai atravessar, trespassar o alvo? Não vai, mas eu vou insistir. Se você der no coco do peão com uma arma dessa daqui, uma munição de alumínio ou até uma devastadora, você bota no mínimo o cara para dormir. Então, para aqueles todos que acham que é só mais um brinquedo que não faz nada, não. Ela tem capacidade sim de repelir um invasor dentro da sua casa e botar o cara para correr, porque ninguém vai ficar lá querendo ficar parado lá tomando tiro. E mais um esclarecimento, lá na nossa casa você viu que a gente criou como sobrevivencialista um ambiente seguro onde a gente pode fazer uma progressão. Ou seja, a gente pode sim usar armas não letais para botar o cara para correr, e se por acaso o meliante, o cracudo não correr, aí sim ele vai comer chumbo quente. Então você viu que o uso disso daqui depende muito daquele sistema que você vai conseguir montar aí na sua casa.
É claro que se você não tiver mais nenhuma opção, tiver encurralado, meu chapa, isso daqui é arma pra caramba. Basta ver os buracos que ela abriu ali, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de comentar, tá? Favorita, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais. Eita, olha.